partir de agora, entra no ar o programa Pense e Repense. Uma palavra de fé, esperança e amor. Pense e Repense. Pense e Repense. Apresentação, Pastor Luiz Antônio. Sol da manhã, obrigado, Jesus, pelo dia que nasci, obrigado, Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Quantas pessoas que não puderam abrir os olhos para o dia de hoje, mas a nós o Senhor presenteou com mais um nascer do sol. Que possamos viver o dia de hoje de forma agradecida e que glorifique o Teu nome. Que possamos ser bênção para as pessoas à nossa volta. Se não pudermos falar bem de alguém, que fiquemos calados. Se não pudermos estender a mão para ajudar, que possamos orar para que a Tua mão se estenda e socorra quem necessita. Seja hoje um dia de vitórias. Para isso, renove nossas forças, aumente a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, obrigado, Jesus. Muito bom dia com a graça do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Está no ar mais uma audição do seu programa Pense e Repense. O nosso bom dia ao crente, ao católico, ao espírita, ao livre pensador e também a você, que não professa nenhum credo religioso, mas tem nos dado fielmente o prazer da sua audiência. O desejo do nosso coração é que a partir deste momento, a sua vida esteja sendo impactada de maneira poderosa, de maneira extraordinária pelo poder de Deus, porque é para isso que nós estamos aqui. E todas as vezes que nós invocamos o nome do Senhor, deve ser com esta certeza. A Bíblia diz que todos aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que saiba que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Sabe, isso quer dizer que nós devemos desenvolver uma expectativa quando nós estamos perto do Senhor. Nós devemos desenvolver dentro de nós essa esperança forte de que alguma coisa de muito especial Ele estará realizando sobre a nossa vida. Por isso, que o teu coração esteja aberto, que esta quinta-feira ela seja de fato muito, muito especial para você. E é exatamente isso que faz com que a nossa expectativa esteja lá no alto, sabe? A nossa expectativa ela esteja elevada pela certeza que temos que o Deus que começou a fazer algo grande, especial nas nossas vidas, é o Deus que ainda tem muito mais para fazer. Eu acho que Paulo é um daqueles que consegue retratar isso que eu estou lhe dizendo com muita propriedade. Quando ele diz assim, deixa eu até ler para você, ele diz isso em Efésios, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 3, quer ver? Olha só que palavra linda e forte. No capítulo 3, no versículo 20, ele diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais
do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Aí no 21 ele completa, né? A ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, olha só, essa é a expectativa que nós devemos desenvolver quando buscamos o Senhor. Nós estamos clamando por Ele e, na verdade, devemos ter a expectativa de que Ele vai, além de nos atender, vai fazer mais do que o que nós estamos pedindo, do que nós estamos esperando. Essa é a nossa expectativa para hoje. Por isso, convido você, 9 da manhã, 4 da tarde, 7:30 da noite. Veja desses 3 horários qual é o melhor para você. Convide um amigo, convide uma amiga e esteja com a gente. Eu sei que Deus tem respostas para a sua alma. Eu sei que Deus tem coisas para tratar com você. Pessoas que estão enfrentando certos problemas e não conseguiram ainda identificar que este problema está instalado na sua alma. Quando você consegue perceber isso e tratar isso, as outras coisas, elas acabam entrando nos eixos, inclusive situações de saúde física, dores que você sente no seu corpo. De repente, você está aí insistindo com certos tratamentos, com analgésicos, e enquanto você não cuidar da alma, essa dor vai continuar. Mas na hora que a alma é tratada, esta dor também desaparece. Por isso, esteja com a gente, viu? Não perca não essa oportunidade de tomar posse de coisas grandes. Vou repetir o horário: 9 da manhã, 4 da tarde, 7:30 da noite. Avenida Pedro Valadares, 999, no bairro Jardins. Se você quiser entrar em contato com a gente, eu vou lhe passar agora o número de um telefone que você pode mandar a sua mensagem, fazer o seu pedido de oração, tá certo? 799-9692-7519. 799-9692-7519. Vamos agora meditar, refletir na palavra de Deus. Deus quer falar com você. Abra o seu coração e ouça o que Ele tem a dizer. Evangelho de Lucas, capítulo 15, dos versos 11 em diante. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para a região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão,
correu para seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Sabe, este moço, ele errou porque ele não deu o devido valor à casa do pai, à presença do pai, aos bens que o pai havia conquistado e ficaria para ele. Ele não soube dar valor a nada disso. Ele não valorizou o trabalho do pai, não valorizou o trabalho do seu irmão, até porque tudo aquilo que aquele homem tinha, obviamente veio do seu trabalho, mas veio do trabalho dos seus filhos, deste moço e do filho mais velho, não é? Dos próprios servos. Ele não valorizou nada, não valorizou nada. Ele pegou esse dinheiro, gastou de maneira irresponsável, como diz a parábola. Ele não valorizou o amor do seu pai. Imagine o quanto ele deve ter deixado esse homem machucado, né? A herança era uma coisa para ser entregue ao filho apenas quando o pai morresse. Agora o pai estava vivo e ele já estava reivindicando os seus direitos. Imagine, não respeitou nada, nada. Agora, o detalhe é que este moço, quando ele se vê numa situação complicada, quando ele se vê perdido nas suas atitudes, nas suas decisões erradas, quando ele olha para a sua vida e vê a condição que estava vivendo cuidando de porcos. Talvez esse era um dos trabalhos que ele não precisava fazer quando estava lá na fazenda do seu pai. Esse trabalho ficava para outros empregados. Talvez ele cuidava de outras coisas, quem sabe até um pouco mais fáceis. Quem sabe ele mais administrava, mais dava ordens, mas agora não. Ele estava tendo que cuidar dos porcos, passando fome, com vontade de comer o que os porcos comiam. Mas de repente, eu acho demais quando na palavra de Deus diz assim, caindo em si. Este moço, apesar de tudo que estava passando, pelo menos ele caiu em si. Ele deu uma olhada para a vida dele e falou: peraí, isso aqui não é vida não. Isso aqui que eu estou passando não tem sentido. Não tem sentido. Na casa do meu pai, nem os empregados dele, inclusive aqueles empregados que nem têm um vínculo tão forte de trabalho, aqueles que são jornaleiros, ou seja, aqueles que trabalham por uma jornada de trabalho, aqueles que são diaristas, eles têm mais regalias, eles têm o que comer, e eu estou aqui, passando fome. Não tem sentido isso, não tem lógica uma coisa dessa. É isso que acontece quando a Bíblia diz caindo em si, sabe? É a hora dele olhar e falar assim, o que eu fiz da minha vida? Ele caiu em si. E aí ele reconhece também que o que ele fez não foi pouco. Ele reconhece que não foi uma coisa pequena, tanto que ele diz, eu vou voltar e vou dizer, pai, eu pequei perante os céus, eu pequei perante ti, eu não sou mais digno de ser considerado, de ser chamado teu filho, mas me receba como se eu fosse mais um dos teus empregados. Essa atitude dele, ainda que não seja uma atitude correta, né, porque ele deveria entender que ele é filho e tal, a gente até já falou sobre isso, mas por outro lado, tem uma parte bonita, é a hora que ele olha e pensa, o que eu fiz é grave demais para tudo voltar ao normal. Não vai voltar ao normal, não tem como voltar ao normal, o que eu fiz é muito sério. Eu traí o meu pai, eu brinquei com o meu pai. Eu joguei fora o dinheiro que ele me deu, os bens que ele me passou, eu joguei fora. Sabe, ele reconhece e aí ele resolve voltar
para os braços do Pai. Muito bem, é exatamente aqui que eu quero convidar você para parar e pensar. Eu acho que o mais grave de quando nós estamos vivendo um problema não é necessariamente apenas e tão somente o próprio problema, mas é principalmente quando nós não conseguimos nos dar conta da situação que nós estamos vivendo. É quando nós não conseguimos perceber que estamos nessa situação por uma falha nossa, por um erro nosso. Sabe, isso é muito triste. A pessoa está vivendo o problema, está passando pela luta, está passando pela dificuldade e não consegue perceber que ela mesma é a culpada por aquilo. Não vou nem chamar de culpado, não, deixa eu melhorar. Responsável. Ela não consegue perceber que ela é responsável pela situação que ela está. Geralmente ela começa a arrumar desculpas. Aquele moço poderia dizer, né? Ah, mas também, né? Eu não era feliz lá na casa do meu pai. Ah, mas também, né? Meu pai nunca foi muito legal comigo. Ele não dá desculpa nenhuma. Ele assume a sua condição. Sabe? Eu acho que esse é o primeiro ponto, é o primeiro passo para que a nossa vida possa mudar. É a gente reconhecer que a gente é que tem a responsabilidade pela situação que nós estamos vivendo. Mesmo que você diga, peraí, pastor, não é bem assim não, porque eu tive uma perda, que tem algo que foi tomado de mim. Por exemplo, você perdeu um ente querido, essa pessoa partiu, essa pessoa morreu, e você não pôde fazer nada. Tudo bem, essa é uma situação pela qual você não pode fazer nada. Mas sabe o que você pode fazer? Você pode decidir como você vai reagir a essa perda. Então isso está no seu controle. Sabe, é mais ou menos o seguinte, você não pode decidir se vai chover ou não, mas você pode decidir se você vai sair de casa ou não. Você pode decidir se você vai abrir o guarda-chuva ou não. Você entende? Existem coisas que elas não estão debaixo da tua vontade, mas a maneira que você reage a esta coisa, isso depende de você. E foi o que aquele moço entendeu. Ele percebeu que estava com um problema e ele percebeu que ele era o responsável por isso. Tá? Essa é a primeira coisa que eu quero que você pare para pensar. Porque enquanto a gente não admitir a nossa responsabilidade nas coisas que nós estamos vivendo, nós não vamos conseguir encontrar uma solução. Tá? Porque vamos estar sempre olhando para os outros e não para a gente, e não para Deus. Segunda coisa que eu acho fantástica nessa história é que este moço, ele entendeu o seguinte: onde eu estou, eu não estou bem e estou passando fome. Junto do meu pai existe solução para o meu problema. Junto do meu pai existe resposta para o que eu estou vivendo. Por isso eu vou me levantar, vou sair daqui e vou voltar para o meu pai. Gente, entenda isso que eu vou lhe dizer. Existem pessoas que elas estão passando por uma situação. Você está mostrando para ela que existe uma solução para ela e ela não toma uma atitude em relação àquela solução que está à disposição dela. Você pode me dizer, mas quando, pastor? Quando que eu tive um comportamento desse? Quando, por exemplo, você está na pior, vivendo um problema, vivendo uma dificuldade, alguém lhe convida para ir à casa de Deus e você não vai. Porque ali existe solução para você. O ambiente ali é diferente daquele que você está vivendo. Você está vivendo um ambiente de incerteza, de insegurança, você está vivendo um ambiente de dúvida, de incredulidade, de tristeza.
Aí você está sendo convidado para ir para um ambiente onde a fé está se manifestando, o nome do Senhor Jesus Cristo está sendo adorado, a palavra dele está sendo anunciada, a oração da fé está sendo declarada sobre a sua vida e você não vai. Você está entendendo? Então, aquele moço, ele faz uma comparação muito lógica. Eu não sei se você concorda comigo, mas a atitude deste moço, ela é muito mais racional do que espiritual. É racional. Ele olha para a vida dele e fala, peraí, olha o que eu estou vivendo, olha de onde eu vim, olha o que existe à minha disposição lá do outro lado. Por que eu vou ficar aqui cuidando de porcos? Se os trabalhadores da casa do meu pai vivem melhor do que isso, não aceito não. E ele se levanta e volta para a casa do pai. E é isso que as pessoas demoram para fazer. Está vivendo um problema, está vivendo uma dificuldade, está ouvindo uma pregação como essa, por exemplo, ou tantas outras. Não sou só eu pregando a palavra de Deus, inclusive aqui nessa emissora. Antes de mim já teve palavra, depois de mim vem outro pastor pregando, é o dia todo. E nem é só essa emissora, tem outras emissoras, e tem Bíblia, e tem livro, e igrejas com porta aberta, o dia inteiro, chamando você e lhe convidando. Tem uma perto da sua casa, você vira a esquina, dá de frente com outra. E por que você não vai? Ou seja, a solução está perto de você e você não está usando esta bênção que o Senhor está colocando à sua disposição. Aquele moço não. Ele fez a comparação do momento que ele estava e daquilo que ele poderia viver se voltasse para a casa do pai. Ele percebeu que era melhor negócio. Ele volta para a casa do pai. E, na verdade, ele acaba recebendo mais do que ele esperava, né? Ele esperava que o pai o recebesse, pelo mínimo, como um dos seus empregados. E o pai o recebe novamente, como filho. Faz uma festa para ele. Quer dizer, quando você toma a decisão certa, você vai receber mais do que você está esperando. Mas se você teimosamente continua relutando em aceitar a proposta do Evangelho, que é onde existe a solução, a salvação para você, você vai ficar andando em círculos, se lamentando do problema, se lamentando da dificuldade. E tem um detalhe, viu? Problema, ele cresce. Quando você não cuida de um problema, ou quando você não consegue tratar dele, ele cresce. Um problema chama outro problema, um abismo chama outro abismo. Portanto, é hora de você tomar uma decisão. Eu estou lhe dizendo que hoje o Senhor tem resposta para você. Esteja conosco. Veja o próximo horário de culto para você participar e esteja com a gente. Minha alma no divã de Deus. O Senhor trará resposta para a sua vida e Ele fará uma grande festa pela sua presença. E nós também. É hora de falar com Deus. Una-se a nós em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço que o Senhor abra os olhos desta pessoa que está orando comigo neste momento. E quando eu lhe digo, Pai, pedindo que o Senhor abra os olhos, eu estou pedindo que o Senhor traga entendimento, que o Senhor mostre para esta pessoa, ou faça ela ver o que o Senhor já mostrou e até hoje ela relutou em enxergar. Que o Senhor, através da tua bondade, da tua paciência, da tua tolerância, da tua misericórdia, do teu amor, que o Senhor mais uma vez mostre para esta pessoa, meu Pai, a solução que está à disposição dela e ela não está sabendo fazer uso.
pessoas que estão recebendo de Ti mais uma oportunidade de mudar, de restaurar, de recomeçar. Mas esta pessoa demora para ter a atitude daquele filho pródigo que disse: vou me levantar, vou voltar para a casa do Pai. Quantas pessoas que não se levantam, continuam na mesma situação, prostrados, reclamando, se lamentando da vida, se vitimizando, ao invés de se levantar e ir até a Tua presença. É tão lindo, meu Pai, quando a gente lembra das palavras do Teu Filho Jesus Cristo, dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É um convite para a gente ir. Depende de uma decisão nossa, meu Deus. Então que nesta hora, cada pessoa cheia do Teu Santo Espírito, movimentada pela fé produzida através desta pregação, ela possa tomar uma atitude e hoje mesmo, estar na Tua casa, Te buscando em espírito e em verdade. E estas lutas, estes problemas cairão por terra pelo poder do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. O Deus extraordinário, o Deus que abre portas, o Deus que quando age, que quando opera, não tem ninguém que possa impedir. É no nome dele que nós estamos tratando aqui, Senhor. Faz esta obra na vida dos Teus filhos, eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Pedro e João iam para o templo. Chegamos ao final de mais uma audição do seu programa. E num dia tão especial como esta quinta-feira, veja qual é o próximo culto que dá tempo de você participar e esteja com a gente. Avenida Pedro Valadares, 999. Eu espero por você, ali no bairro Jardins, tá certo? Deus tem graça, Deus tem bondade para derramar sobre a sua vida. Se quiser entrar em contato conosco, 799-9692-7519. Estaremos juntos mais uma vez, se Deus disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir Pense e Repense, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja para a sua família. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça no seu coração.